presbítero Aguinaldo leu Eclesiastes 3, fiquei meditando nessa palavra e eu fiquei prestando atenção no culto. E Deus ele falou do começo ao fim, dos louvores. Talvez se eu tentar lembrar todos os louvores, é difícil lembrar exatamente o que foi falado em cada um. De cada um que vai louvando, você vai meditando na letra. Mas nós iniciamos louvando ao Senhor pedindo para Ele falar conosco, no 151. Fala Jesus querido. Depois nós louvamos a Deus declarando que estamos prontos para a guerra, né? Os guerreiros se preparam, né? E depois nós louvamos ao Senhor dizendo que firme nas promessas. Nós devemos estar firme nas promessas. Nosso irmão presbítero Aguinaldo deu essa palavra. É uma palavra bastante conhecida. E todos os louvores, irmãos, que foram sendo falados, foram falando sobre uma vida de batalha, de esperança com o tempo, esperança no tempo, pedido de socorro nos louvores e pedido de que demos louvores que as irmãs louvou, dizendo que seria bom se o tempo pudesse chegar antes, né, a nossa promessa, antes do tempo que a gente não sabe qual que é. Ou seja, irmãos, nós estamos sempre pedindo que Deus se apresse, como aquele salmo, né? Apressa-te ao Senhor. A Sara falou um pouquinho nessa noite que eu venho falando isso relacionado ao assunto do culto de Natal, porque causa angústia às vezes em algumas pessoas, né? Minha esposa acaba ficando um pouco ansiosa e eu falo, calma, vamos curtir o processo, porque o culto vai ser só 2 horas. O que nós vamos guardar vai ser os dias de ensaio, o tempo que a gente correu, organizou e fez. Vai ser isso que nós vamos guardar. E o dia do culto vai ser legal? Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Mas provavelmente nós vamos lembrar mais dos dias de ensaio, daquilo que nós fizemos durante o processo, do que exatamente do culto. Porque eu mesmo não gosto muito de filmar. Ontem lá no meu evento lá da Sara da Isabel, eu não filmo. Por quê? Porque eu quero ficar prestando atenção o tempo todo. E depois eu vou guardar só lembrança. Mas se perguntar para ela do dia de ontem, nós não vamos conseguir lembrar de alguma coisa. Agora, se perguntar do processo, elas vão falar. Teve dia que ficamos chateados, teve dia que uma se estressou com a outra porque estava preocupada, teve dia que uma estava desanimada, a outra animou, teve dia que isso, teve dia que aquilo, teve dia que não aguentava mais de tanto ensaiar. Elas vão lembrar. Então o processo, muitas das vezes, a maioria das vezes, é mais interessante, irmãos, do que o dia, do que a conquista daquilo que você está buscando, esperando. E o livro de Eclesiastes, capítulo 3, onde o nosso irmão presbítero Aguinaldo leu, nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Que diz assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Vamos fazer sentar. Tudo tem um tempo determinado. Quando a gente lê no início desse livro, irmãos, ele não diz quem foi que escreveu. Diz aqui, Eclesiastes é o pregador. Mas é concordado entre os estudiosos que quem escreveu esse livro foi Salomão. E muitos dizem que Salomão escreveu esse livro em um tempo onde ele estava abatido, onde ele estava até mesmo, alguns dizem que um sentimento de depressão. Alguém diz que depressão é coisa de agora, né? Não sempre existiu, né? E ele estava abatido, então pode ver que no livro de Eclesiastes o que ele vai escrever são coisas que é triste de a gente ver, mas é realidade. Ele escreveu de acordo com os sentimentos que ele estava. Salomão, ele era um artista também, não como Davi. Davi era um músico, né? Davi, ele escrevia coisas profundas. Salomão escrevia como que poesias e escritos de sabedoria, coisas que a gente lê e nos ensina. E durante esse culto, irmãos, eu fui prestando atenção tanto na palavra como nos louvores que foi sendo falado. E muitas das vezes nós usamos essa palavra aqui
simplesmente para nós aceitar as coisas como elas são. E no decorrer desse culto eu entendi que não é isso que Deus quer. Não é exatamente o que Deus quer. Deus quer que nós venhamos entender que tudo está na mão dele. Há um tempo determinado e ninguém foge do tempo. Pode ver que no começo aqui ele vai usar a natureza para explicar o tempo. Ou seja, tempo de nascer, tempo de morrer. Isso aqui serve para o homem, serve para os animais, até mesmo para as plantas. Tempo de plantar e tempo de se arrancar. Ele está usando aqui o conhecimento que ele tem da vida. Ou seja, ninguém planta uma colheita, algo para se colher e não colhe. E ele sabe que se passar o tempo da colheita, aquilo está perdido. Ele está usando a natureza para mostrar que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Mas o homem faz o plano de Deus no tempo de Deus. Você imagine se nós trabalhássemos na lavoura e nós pensássemos de uma forma pessimista, dizendo assim: há o tempo de plantar e há o tempo de colher, então eu não vou me preocupar. A Bíblia diz que quem fica olhando para o tempo não planta, então também não colhe. E o que acontece com quem não planta e não colhe? Passa necessidade. Deus espera de nós que nós devemos estar sempre pronto, sempre animado para viver o tempo de Deus, independente de qual ele seja. Porque existe tempo de matar e tempo de curar. É claro que ele está falando de acordo com o seu tempo, porque Deus não criou o homem para matar, nem sequer um animal. Mas ele está falando de acordo com o que ele vê. Existe tempo de guerra e tempo de paz. Qual é o tempo de guerra? É tempo de matar. Eu não sei se vocês já observaram, eu gosto muito de filme de guerra, porque conta a história das guerras. Geralmente um filme conta uma história. E eu já vi filme de guerra em que os inimigos combinam uma trégua, um tempo para tirar os feridos e enterrar os seus mortos. Irmãos, nenhum tempo de guerra alguém dá tempo para alguém. Mas são inimigos, mas são pessoas, e eles olham um para o outro e falam: nós precisamos dar uma trégua, tanto para eles como para nós. Para nós enterrar nossos mortos, para nós levar os nossos feridos que não morreram para serem tratados. Salomão está falando de acordo com o que ele sabe da vida. E a vida também existe o tempo de matar e o tempo de curar. É a guerra que ninguém gosta, mas que existe. Ele está usando aquilo que ele vê no seu dia a dia para mostrar que há um tempo determinado para todas as coisas e que Deus está no controle de tudo. Mas ele não quer dizer que nós temos que tudo bem, então, se Deus está no controle de tudo e há tempo para todas as coisas, aquilo que eu quero vai acontecer, independente se eu me esforçar ou não. Está errado isso. Nós não podemos ter, irmãos, um sentimento de desânimo diante das coisas que acontecem na nossa vida. Nós vamos cooperar para as promessas de Deus? É lógico que vamos. Nós olhamos na história da Bíblia, irmão, que Deus não escolheu ninguém que fosse um acomodado. Deus não escolheu ninguém que não tivesse um objetivo na vida, que não quisesse alcançar um alvo. Pode procurar na Bíblia, irmão. Deus não escolheu ninguém que não queria nada com nada. O próprio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, em uma fase da sua vida em que ele estava não tão bem, tão animado, escreveu coisas profundas para o nosso ensinamento. Foi o tempo de Deus na vida dele, em que ele não estava passando um bom momento, que ele aproveitou para colocar para fora e escrever tudo aquilo que ele estava sentindo, e que para nós hoje é lição de vida. Mesmo no tempo difícil ele fez coisas boas. Então não é que existe o tempo de Deus e nós devemos, está tudo bem. Olha, veio a luta tão grande e acredito que é tempo de eu ficar de boa. Estou indo trabalhar, furo o pneu. Já viu essas coisas acontecendo? É o camarada que já não está a fim de trabalhar, fala: rapaz, isso é, como diz aquela passagem, isso é mau presságio.
Estou achando que é melhor colocar o step e voltar para casa. Tem nada a ver, irmãos. Ninguém nunca furou o pneu de um carro. Está entendendo? E muitas das vezes o tempo começa a ficar difícil para nós. Nós falamos, quer saber? Estou achando que aquela coisa que eu queria, aquilo que eu tenho sonhado, não é tempo. Então vou parar de lutar por um tempo. Depois eu volto. Ué. Em uma guerra, existem várias batalhas. Nosso irmão presbítero Aguinaldo pregou aqui domingo passado. Na passagem que falava ali do livro de Josué. E no livro de Josué foi o tempo de guerra. Porque Moisés passou o tempo no deserto, o tempo de aprendizado. Josué pegou a missão num tempo para ir para guerra, para ir conquistar. E nesse tempo de guerra, Josué teve vitória e teve perda. Mas quando ele teve perda, ele não falou, quer saber, estou achando que esse negócio de terra prometida não é para agora. Não. Ele falou, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor que mandou vir. Aleluia. Foi o Senhor que fez a promessa. Aleluia. Alguma coisa deu errado, significa que é para mim parar? Não, irmãos, Deus não quer que ninguém pare. Deus não quer que você pare. O hino que o nosso irmão Bruno louvou aqui fechou com chave de ouro a face dos louvores. Levanta a sua cabeça. Não fique triste. Ah, mas há tempo de tristeza também. Mas é que esse tempo vai durar quanto tempo? Aleluia! Irmão, geralmente quando nós perdemos um ente querido, existe o tempo do luto. Se passar muitos dias, alguém vai chegar para você e falar, rapaz, levanta a cabeça, a vida continua. Ele foi, mas você ficou. Alguém não vai intervir. Por quê? Todos respeitam o tempo do luto. Mas se esse tempo demorar demais, alguém vai chegar para te ajudar. E te falar, olha, o luto já passou. Tem uma passagem na Bíblia, irmão, que é incrível. Davi peca, e um pecado grave. Ele toma a esposa de Urias, o Eteu, e ele se deita com ela, e ela engravida, e ele faz toda aquela trama, o homem morre, e ele toma a sua esposa, melhor, a esposa de Urias, para ele se casa, para ficar tudo. Só que Deus envia o profeta e diz, olha, eu vi o pecado, eu vou cobrar, e o filho que está nela, eu vou matar. Você não vai ficar com ele. A Bíblia diz que quando o menino nasce, o menino adoece, e Davi não quer ver ninguém, Davi não quer comer nada, Davi não quer ouvir música, ele está jejuando, orando, pedindo a Deus misericórdia. É o tempo do desespero. Tempo de gritar, socorro, Deus, perdoa. Não faz isso. Sabe quando a gente aprontava e o pai falava, hoje você apanha. E tinha o tempo do desespero, a gente falava, pai, não faz isso. Eu não vou fazer mais, eu prometo. Mas o pai falava o quê? Ele sabia que aquilo ali não era arrependimento, era só desespero. Para não passar pelo castigo. E o pai não voltava atrás, não é verdade? E Deus não voltou atrás com Davi. A Bíblia diz que Davi está lá orando, de cara no pó, pedindo socorro a Deus. Misericórdia, chega alguém e fica com medo de falar para Davi. Porque ninguém quer dar a má notícia, né? E Davi observa ali o zum das pessoas e percebe, e vai lá e fala, o que aconteceu? O menino morreu? Sim, rei, o menino morreu. Davi se levanta, troca de roupa, toma um banho. A Bíblia diz que ele se prepara, senta na mesa e fala, traz comida. E o pessoal fica espantado. Oxi, é isso, rei? Que negócio é esse? Até agora o senhor estava ali no canto, ali no seu quarto, não sei onde ele estava, não queria ver ninguém, não podia tocar música perto do senhor, não podia levar alimento, não podia nada. O senhor estava lá até agora, nessa situação. Agora, porque dizemos, o menino morreu, o senhor se levantou, tomou banho, trocou de roupa e quer se alimentar? Ele falou, até aquele momento havia uma esperança. Mas Deus não ouviu minha oração e levou o menino. Que sentido faz eu ficar lá ainda? Olha, irmão, só alguém que tem uma mente focada naquilo que está lá no alvo, para ter uma atitude como essa. Alguém vai dizer, ele era frio. Não. Ele sabia o que era o tempo de Deus. Aleluia.
Está entendendo o que eu quero dizer? Ah, mas hoje eu estou chorando o meu dia foi terrível. É o tempo de chorar? Chora. Irmãos, já perceberam, não sei se vocês já perceberam, quando eu estou passando por muita luta, é a presença, é o tempo em que eu mais sinto a presença de Deus. Porque a carne está macia. A carne está quebrantada, nós estamos ali dispostos a entregar lágrima e humilhação, tudo diante de Deus. E quando tudo está bem, a gente entra na igreja, às vezes se a gente não vigiar, a gente entra vazio, sai mais vazio ainda. Há tempo para todas as coisas. E sempre devemos estar prontos para a guerra. Os guerreiros se preparam. Guerra é guerra, irmãos. Jesus falou assim, olha, neste mundo tereis aflição, mas ele falou assim, ó, no tempo da aflição, abaixa a cabeça e fica quietinho. Ele não falou, ele falou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Aleluia! Vamos passar pelo processo, irmãos. O processo é duro. Sabe qual é o que mais difícil no processo, irmãos? O livro de Eclesiastes aqui fala. Olha o que Deus fala aqui através da boca de Salomão, irmãos. Diz assim, o versículo 9, olha só. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? É uma pergunta. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. É a Bíblia que está dizendo. Aí você fala, que é isso? Deus faz isso? Não é que Ele faz para o nosso mal. Deus não faz nada para o mal de ninguém, irmãos. Deus é bom e é impossível. Jesus falou assim, olha, ninguém pode dizer de Deus, sou tentado. Deus não faz essas coisas. Deus não faz essas coisas. Para tudo Deus tem um plano. Para tudo Deus tem um plano. Deus, Ele nos causou muitas das vezes dores para nos tornar aquilo que a irmã Pietra cantou hoje, mais forte. Conversa com um homem, irmão, que passou por guerras, lutas. Nosso irmão Aguinaldo outro dia contou um testemunho aqui, ele falou para mim em particular, depois ele contou aqui. E eu achei muito bonito, ele falou que foi no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro, aquele pastorzinho? Foi no Rio de Janeiro? Foi, né? E disse que conversando com um pastor, trabalhou muito na obra, mas já tinha sido jubilado, né? Jubilado é alguém que trabalhou na obra até um ponto que ele não tem mais o que dar. Ele pode ser até um conselheiro, se alguém for atrás dele, porque ele mesmo não pode ficar indo atrás de ninguém, porque ele chegou no tempo da sua velhice em que ele não pode cooperar mais fisicamente e nem pode dar mais nada, porque ele já deu o que tinha. Então se chama jubilar, ou seja, ele vai viver a sua vida como uma aposentadoria. O ministério em que ele serviu vai cuidar dele. E o irmão Aguinaldo contou para mim que começou a conversar com ele e começou a contar algumas experiências das lutas que ele já passou, pelos trabalhos que ele já fez. Já conversou com os irmãos aqui do Ministério de Madureira aqui de Jandira? Eles contam tanta história, irmão. Como que a igreja começou, como que foi tal lugar, uma igreja que está grande. Eles contam, irmãos, e a gente vai aprendendo a falar, rapaz, nós somos a geração, como é que chama mesmo? Nutella mesmo. Nós somos, irmãos, a geração Nutella mesmo. Que pegamos os tempos tudo prontinho assim, ó. E às vezes a gente precisa fazer alguma coisinha e falar, mas tem que ser hoje. Não é mesmo? E nosso irmão Aguinaldo disse que conversando com ele, nosso irmão Aguinaldo foi e usou uma expressão bíblica, não uma expressão, uma palavra bíblica, né? Diz assim, então eu não pode dizer como Davi, né? Que disse, foi Davi não, foi Paulo, né? Fui velho, não, fui moço. Como é que é? Ah, isso, eu estou usando o de Davi no nome de Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a resposta dele foi mais humilde, que ele podia pegar, né, irmão? Usar, né, aquele momento ele falar, é isso mesmo, irmão. Podia falar isso com o irmão Aguinaldo, podia falar. Ele falou, rapaz, se eu combati o bom combate, eu não sei. É isso, né? Mas eu guardei a fé. Está entendendo, irmãos? Irmão, só pode chegar no fim e olhar para trás e falar assim, glória a Deus por tudo, irmão. Quem passou pelo tempo. Aleluia. Tem um
um louvor que fala, eu acho muito lindo, fala o tempo de Deus na minha vida. Tempo, irmãos, é uma coisa que causa muito sofrimento quando se fala em relação a esperar. O tempo que eu mais sofri durou 3 meses, que foi a maior espera, dolorida e de incerteza, que eu já tive na minha vida. Depois disso, irmãos, os outros tempos, a minha esposa está aqui de prova, sabe? Eu espero, às vezes eu fico ali um pouquinho assim, mas eu não sofro tanto. Não é verdade? Eu não sofro tanto. O meu sofrimento mais é quando alguma coisa me tira do sério. Eu sofro. Isso me causa sofrimento. Mas alguma coisa que eu tenho que esperar, é um planejamento, está ali, eu estou vendo o que vai acontecer, era para a semana que vem, vai ser para outra, eu não sofro tanto. Mas nesse processo que eu passei, eu sofri muito. A Paula até hoje ri da minha cara por causa disso. Quando eu me converti, eu não me converti porque eu fui lá e, sabe assim? Não, foi Deus que me pôs na parede. Eu sabia que eu tinha que servir a Deus. Eu sabia que eu tinha um chamado. Mas eu estava muito apegado às coisas do mundo. E na nossa época a gente se converteu, irmãos, não era tão fácil como hoje não, viu? Hoje o jovem ele se converte, mas ele pode ir lá uma vez por semana no seu site se tiver dinheiro para pagar a mensalidade e brincar, né? Assim, na nossa época eu não podia. E o que mais me apegava a não ir e permanecer era o futebol. Uma coisa hoje que a gente vê que não tem, para quem sabe, né, Bruno? Para quem sabe brincar, né? Mas na época, mesmo que soubesse, não podia. E a minha esposa se converteu, como os irmãos sabem. Minha namorada, já fazia quase 5 anos, convidei para ir para a igreja, ela foi e ficou. E eu perdi a namorada. E ela se converteu de verdade, e eu não, né? Eu até fiquei uns dias, não consegui ficar, por causa do futebol. E ela ficou firme, irmão. E ficou crente mesmo. E eu perdi a mulher para as vigílias, para uns montes que ia com as meninas orar. E ficou uma situação difícil para mim, até que chegou ao ponto de eu chegar e falar assim, irmãos, sem sabedoria, eu falo assim, você escolhe, ou Deus, ou eu. Ela deu com os 2 pés nas minhas costas, irmão, mas nem pensou. E depois daquele dia, eu não sabia. Irmão, sabe quando você percebe que alguma coisa é muito grande e importante para você? Sabe quando? Quando você perde. Geralmente nós não damos valor, até nós perceber que aquilo era muito valoroso. E ela chegou para mim um dia e falou assim, olha, Deus falou para mim que era para acabar com esse namoro. Falei, esse Deus eu vou te falar, hein? O camarada Falei, como é que é? É isso mesmo. Falei, então vai, fica. Agora é que eu vou ficar à vontade mesmo. Mas, irmão, foi a pior noite da minha vida. E depois daquilo ali, irmãos, o que eu fiz? Eu percebi que eu não podia viver sem ela. Só que agora ia ter que viver. E aí eu fui para a igreja, reconheci que Deus faz do jeito que Ele quer, é Ele que manda. Se Ele quiser, Ele te quebra do jeito que você menos imagina. Eu me achava forte, né? Era valentão. Eu não fui para a igreja porque alguém quebrou a minha cara, não. E nem porque alguém tentou me matar. Eu sabia onde tocar. Não, peraí. E irmãos, eu tive que esperar. E aí eu achava que tinha esperança. Mas logo comecei a perder a esperança porque Deus separou nós de um jeito. Eu arrumei um emprego que eu só trabalhava. Lá na Friozé. Eu só trabalhava. Saía de manhã, só voltava às 2, 3 horas da madrugada. Saía de manhã cedinho, 6 horas, voltava às 2, 3 horas da madrugada. Perdi o contato. Ela foi para outra igreja para me ajudar ainda. Nem ficou na igreja que eu fui. E um dia, eu estava muito angustiado. E eu pedi para minha mãe, vamos no profeta para falar comigo, para ver se as coisas vão dar certo. Sabe aquela coisa? Quando você sabe que vai dar certo, é melhor, irmão. Fica mais tranquilo. Você espera mais tranquilo. Mas geralmente, no processo, Deus não fala. Nem quando, nem como. E nem se vai realmente acontecer. Se Ele fez a promessa, você que creia. Aí, chegou lá na profeta. Entramos, a profeta assim, nem deu bola para mim. Eu achei que já ia vir sapateando do meu lado, né? Toda
Entrou, conversou com a minha mãe, era conhecida dela. E eu falei, você pode orar por ele? Posso. Nem perguntou o que estava acontecendo, porque eu já dava uma dica, né? Para ajudar na profecia. Ué, quando a gente quer ouvir o que quer, o que você faz? Você conta a história. Mas não, ela nem esperou eu falar. Ela falou, tá bom, vamos orar. Fiz uma oraçãozinha assim, moço. Não existe oração que chubrega, mas aquela apareceu um pouco. Sem muito interesse, sabe? Ó, senhor, tá aqui um menino aqui, ó. Se o senhor quiser falar comigo, como faz? Aí terminou, eu estou esperançoso, né? Ela olhou e falou assim, olha, o que Deus disse para você é assim, ó, continua louvando, continua cultuando, continua firme. Falei, meu Deus, que profecia foi essa? Falei, mais nada, não, só isso mesmo, pode ir embora. E eu tive que esperar, irmão. Oh, Deus. Mas eu perdi a esperança, porque eu já estava, quer saber, esse negócio não vai dar certo, e vou tocar o meu barco. Começou a aparecer umas outras na pista lá, né? E eu estava fazendo já quase que igual o Cláudio Duarte aconselha, né? Acabou, moço, entra na pista de novo e... E aí quando eu entrei na pista, irmão, entrou a irmã Fran no negócio. Lembra da irmã Fran, né? Aquela irmã Fran, irmão, foi uma bênção na minha vida. Ela foi um anjo que Deus preparou. E ela aconselhou ela, me aconselhou. A irmã Fran tinha uma visão de Deus, sabia o que Deus queria. E de repente, quando parecia que tudo já era, foi. E muito rápido aconteceu o nosso casamento, estamos até hoje. E hoje, eu sei que eu não posso viver, né, sem essa mulher. Mas eu não sabia. Mas eu tive que esperar o processo, irmãos. Eu não sei o tempo do seu processo. Eu nem sei se Deus está falando para você que vai acontecer. Comigo ele não falou foi nada. Ah, Deus, vai acontecer? Deus fala o que para você? Você está na guerra. Se arma, tenha bom ânimo. Levanta a sua cabeça. Todos os dias se levanta. Coloca o futuro. Veste a roupa. Faz como Paulo disse lá em Efésios 6, 10. Vista o capacete. Vista a couraça. Coloca o cinto. Coloca as botas. O calçado. E vai para a guerra, irmãos. O tempo de Deus ninguém sabe. Deus disse aqui, ó. Salomão escreveu aqui, ó. Deus deu aos homens um trabalho para afligir o próprio homem. Para que isso? Para nos manter ocupados. Para nos manter ativos. Deus não tem nada com alguém, irmão, que cruza os braços e fala, quer saber? Quando acontecer, aconteceu. Deus fala, não. Não tem nada com esse tipo de pensamento. Eu tenho com quem crê, com quem todo dia acorda crendo, vai dormir crendo. Ou nós cremos ou não cremos, irmãos. E quem crê não levanta dizendo, quer saber? Seja lá o que Deus quiser, não. Ele crê, ele levanta e fala, eu vou para a guerra, vou para a batalha, a visão é a mesma. Já conversou com alguém desanimado? Não é bom conversar com alguém que está desanimado. É difícil você animar alguém desanimado, mas é facinho de alguém desanimado te desanimar. Ah, mas e o que a gente faz para ele? Primeiro ora. Se reveste nós primeiro para depois ajudar ele. Porque se você for despreparado, volta dois. E Salomão falou algo aqui que é para abrir nossos olhos, nosso entendimento. Olha o que ele fala. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus fez tudo perfeito em seu tempo. O que ele quer dizer com isso? Deus demorou 7 dias, segundo a Bíblia, para fazer o mundo. Ele não podia fazer em 1. Ele não podia fazer em 2. Mas ele fez no tempo perfeito. O número 7 significa o número da perfeição. É o número de Deus. E o número 6 é o número da imperfeição. Aquilo que nunca chega a ser perfeito. É por isso que o número da besta é 666. E nunca vai chegar a ser 7. Porque ele nunca vai ser perfeito igual Deus. E ele diz aqui que tudo Deus fez no seu tempo. Formoso no seu tempo. E olha só. Também pôs o mundo no coração deles. Deles quem? Nossa, a gente tem que gostar. Tem gente que fala assim que no mundo só existe coisa que não presta. Não. Deus fez o mundo perfeito. O arrozinho com feijão que você come vem do mundo, da terra em que nós pisamos. A carne que você coloca no seu prato vem dos animais que são criados no mundo.
por pessoas ímpias. Você vai no mercado, compra, traz para casa e devemos fazer aquilo que Jesus fez. Pai, obrigado por esse alimento. E diz que depois de abençoado, não importa quem foi que fez. Todo mês nós participamos da ceia. Nós vamos procurar saber quem foi que fez o pão? Se nós for investigar, nós não vamos participar de uma ceia. Ou então nós vamos fazer o nosso próprio pão. Então, aqui ele diz o quê? O 11. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus. Qual é o problema nosso? É que o que Deus fez é mistério. Deus fez tudo isso, e sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Davi diz assim, olha, a vida do homem, uma média, é de 70 anos. Davi fala, né? 70 anos. O que passar disso, Davi fala que é canseira, infarto. Por quê? O homem já não tem vigor mais para viver a vida como ele gostaria. E nesse tempo da sua vida, você não sabe o que vai acontecer, nem sequer daqui a 1 minuto. Nós saímos daqui fazendo planos para amanhã, mas só Deus pode dizer se vai ou não acontecer. Nós estamos no tempo, e o que nós vamos fazer no tempo? Tudo que estiver na nossa mão, ao nosso alcance. Aleluia. A Bíblia diz, tudo que vier como faça o melhor que você puder. E depois descansa o sono do justo. Por quê? Nós não podemos olhar para trás depois de nos arrepender daquilo que podíamos fazer. Esses dias, o tio da Valéria, o João, eu não chamo ele de tio porque a gente costuma chamar de João, né? Mas se ele é tio dela, é meu tio também, né? A tia Mira veio a falecer e ele está com problema nas pernas. Ele já teve uma dificuldade de andar e ele está com uma ferida. E a gente, antes da tia Mira falecer, nós fomos lá um dia e eu falei, tia Mira, esse banheiro precisa de umas barras para proteger vocês. Mas ela era uma senhorazinha teimosa, pensa. E ela não deixou colocar barras. Tia Mira faleceu, eu fui no João e falei de novo para ele. A Valéria falou, né? João, nós podemos colocar as barras no banheiro para te ajudar. Ele falou, pode pôr. Mas que depressa, irmãos, eu vim aqui no depósito, comprei as barras, comprei um aparelho para descobrir onde tinha água no banheiro, né? Porque furar banheiro, irmãos, é um perigo, não é verdade? Eu comprei, veio direto da China. É verdade. Eu só tive que esperar o tempo de chegar, chegou rápido, uns 15 dias. Chegou o aparelho e eu fui lá, irmãos. Falei, galera, vou lá colocar. Porque o tempo já está passando. E se vier a acontecer um acidente com ele, eu não vou me perdoar. Está entendendo, igreja? Porque o tempo está passando e eu faço parte do tempo. Mas aquilo que é responsabilidade minha, eu não posso dizer. Se tiver que fazer, eu vou fazer. Se não é porque não é o tempo. Não. Isso é negligência. Fala para mim. Negligencie o tempo. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É responsabilidade nossa fazer aquilo que está nas nossas mãos. Por que eu disse que muitas das vezes usamos essa palavra para isso? Porque muitas das vezes nos acomodamos, usando essa palavra de forma errada. Dizendo, se há o tempo, então eu vou esperar o tempo. Não, esperar o tempo é diferente de negligenciar o tempo. Porque se é tempo de fazer, independente, a gente fala de tempo como se, o tempo da promessa ainda não é hoje. Como o tempo da promessa não é hoje, você sabe? Você é dono do tempo, você controla ele. Então trabalhe hoje como se o dia fosse hoje. Hoje é o dia da sua promessa. E se não cumprir hoje, então é amanhã. E se não cumprir amanhã, então é depois de amanhã. E eu vou perseguir a minha promessa todos os dias, até que aconteça. Aleluia. Porque senão o tempo não faz sentido. Isso é tentar adivinhar.
Eu assisti um filme, para acabar aqui, irmãos, e me disseram que era uma comédia. E eu assisti de comédia, não tinha nada. Era uma lição de vida. Só porque o ator é engraçado, que é aquele Adam Sandler. E falaram, assiste o filme, é muito engraçado. Eu falei, que filme que é? É o Clique. Aí eu fui assistir. Quando terminou, eu estava chorando. Eu falei, meu Deus, esse filme está falando é comigo. Eu estava chorando, chorei no filme. Eu falei, meu Deus, esse homem perdeu o tempo da vida dele. Ele perdeu a família, ele perdeu o filho. Ele não viu o filho crescer, ele não viu nada, porque ele estava obstinado numa promessa que ele mesmo tinha na cabeça, de era alcançar o sucesso. E ele ganhou um controle que quando ele quisesse algo, ele não precisava esperar, ele clicava e ia direto para aquele dia, e ele não passou por nenhum processo. E quando ele viu a vida, passou, ele perdeu esposa, ele perdeu filhos, ele perdeu o respeito de todos. Mas no filme era uma oportunidade que aquela pessoa que deu o controle estava dando para ele, mostrando que o poder de fazer acontecer não é tão importante. O mais importante é passar pelo tempo, esperando acontecer. Então não vamos usar, irmãos, a palavra de Deus para nós nos acomodar não, porque ela não nos ensina isso. Deus sempre que chama alguém diz, tem bom ânimo. Moisés disse, Senhor, eu não posso ir. Não, você pode ir, eu te chamei, eu te escolhi, Senhor, eu não posso ir. Então você vai com o seu irmão, vai. Aí eu recebi uma promessa, e eu também recebi, estou atrás dela. Todo dia eu acordo. Alguém pode olhar e falar assim, mas o Gessé recebeu a promessa. Na minha cabeça ainda não. Eu estou recebendo a promessa. Eu ainda estou na fase ainda de aprendizado. E no meio dessa fase, irmãos, é tanta luta. É tanta, às vezes, motivo para chorar, para se entristecer, para se preocupar. E nós até pensamos que quando a promessa acontecer, é o feliz para sempre que tem no filme da Disney. Não existe, irmão, isso. Quando você alcançar a promessa, a vida continua. E você vai ver que ainda tem luta, que ainda tem guerra, que ainda tem motivo para chorar, motivo para rir, e ainda existe objetivo, ainda, lá na frente. O tempo do homem é de 70, e o que passar disso é canseira, né? Mas se passar, então você vai ter que viver. Até o fim. E lá no fim, irmãos, podemos encontrar, alguém pode nos encontrar, como nosso irmão presbítero Aguinaldo encontrou aquele servo de Deus, já no fim da sua vida, e podemos olhar para trás e falar assim, olha, eu guardei a fé. Eu não sei se eu combati ou vou combater. Isso é sinal de humildade, viu, irmão? Porque nós podemos dizer, não, eu combati o combate. Podemos, mas para que vamos dizer? Não, isso não é interessante. O importante é que eu cheguei até aqui e continuo crendo, esperando o quê? Qual é a maior promessa da igreja? A maior de todas. É a salvação. E quantas pessoas, irmão, esqueceu da salvação? Quando você fala de salvação, a pessoa fala, nossa, é mesmo. Porque isso daí, na mente, nem sequer está mais passando. Eu tenho tantos objetivos que o maior ficou ofuscado. Até me esqueci que o motivo da vida é ser salvo. É voltar para o jardim. É voltar para os braços de Deus. É voltar a ter a presença de Deus dia após dia, como Adão tinha. É o maior objetivo. E hoje, se nós formos olhar, muitos crentes perderam isso. Por quê? Porque estão obstinados a alcançar um alvo. Existem dois alvos na nossa vida, irmãos. Um é horizontal. É algo que nós vamos alcançar aqui nessa terra. Conquistas na nossa vida. Isso é de Deus. Deus realizou sonhos na vida de muitos servos de Deus. Horizontal. Aqui, ó. Nessa que Salomão aqui vai dizer que é vaidade. A palavra vaidade aqui, irmão, não é vaidade de pintar a unha, de fazer a sobrancelha. Não é isso que ele está falando. A palavra vaidade aqui é que é passageiro. Passa. E muitos servos de Deus alcançaram aqui. Para que você faz uma faculdade? Para se formar e ter um melhor trabalho. Algo a mais na sua vida. Para que você se casa? Para ter uma
família. Na verdade, para que você trabalha? Para conquistar um salário e comprar coisas que você precisa. Tudo tem um objetivo. Mas o maior objetivo, irmãos, é a promessa vertical. É vertical, né? Aqui, ó. Então nós temos que buscar duas coisas ao mesmo tempo. Porque muitos irmãos, obstinadamente buscaram essa promessa horizontal e perderam essa aqui, ó. Muitos. A Bíblia prova isso. A Bíblia prova isso. Nós vemos muitas histórias na Bíblia. Vamos, vai ver a história da Bíblia. Sansão teve um fim triste. Saul teve um fim muito triste. Esaú teve uma história triste, biblicamente falando. Não é? Caim, o que Caim queria? Ele queria a prioridade. Para isso ele matou o seu irmão para ter a presença de Deus e foi expulso. Está vendo, irmãos, como engana? Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Vamos todos os dias viver o tempo de Deus. Calçado, com capacete, vestido, a couraça. Todos os dias é dias de Deus cumprir a promessa na sua vida. Então não vamos usar a palavra de Deus de maneira errada. Vamos usar ela para nos orientar na nossa vida. E nós vamos alcançar de Deus as suas promessas para a glória dele mesmo. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.